Tá, problemas na transmissão de dados. Já comentei para vocês sobre a questão da atenuação, que é a perda da força do sinal, ou seja, a amplitude do sinal ele vai enfraquecendo, né, ele vai atenuando. Tem uma coisa chamada de distorção de atraso. Eu estou falando bem por cima aqui para vocês, pessoal, para vocês depois podem ver no livro texto com mais detalhes, tá? A distorção de atraso é um tipo de problema que acontece na transmissão porque, como eu falei para vocês, um sinal que você transmite, ele é composto por diferentes ondas senoidais, ele é composto por diferentes componentes de frequência, tá? Existem meios físicos onde essas componentes de frequência, elas viajam de uma maneira mais ou menos uniforme, certo? Elas se propagam de uma maneira uniforme, e aí não acontece uma distorção. Mas se existem outras situações, outros meios físicos, onde as componentes de frequência elas viajam com velocidades diferentes. Então, tem umas componentes que chegam mais cedo, tem outras componentes que chegam mais atrasadas. Então, quando isso acontece, o sinal que você recebe ele fica muito distorcido, né? Acontece um fenômeno que é conhecido como interferência intersimbólica. Tá? Então, interferência intersimbólica ela é gerada, né? Ela é uma consequência desse fenômeno que acontece, que é a distorção de atraso, e isso acaba distorcendo muito o sinal que você recebe, e isso limita bastante também a taxa de transmissão que você consegue transmitir no teu transmissor, tá? Então, o transmissor, né, ele não pode colocar uma taxa de transmissão qualquer que ele queira, não. Existem alguns limites, tá certo? Então, um dos limites fundamentais que existe é causado pela questão da interferência intersimbólica, que é causada pela distorção de atraso. E tem o ruído, tá? O ruído é uma coisa que é inerente a qualquer sistema de comunicação, né? Existe um tipo de ruído que é um ruído mais básico de todos, que é o chamado ruído térmico, que ele é causado pela vibração dos elétrons no meio físico e no transmissor e no receptor, então ele sempre vai existir, a gente não consegue se livrar dele, né? E tem alguns outros tipos de ruído, um outro principal também que ocorre bastante é o ruído impulsivo, né? Como se fosse, vocês podem imaginar ele como se fosse uma espécie de interferência no sinal, né? Então o ambiente tem lá alguma fonte de interferência que ele gera alguns picos de ruído que isso atrapalha, né, que isso acaba se somando com o teu sinal e atrapalha. Então tem uma figurinha aqui que é interessante de mostrar, que é essa aqui, tá? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma sequência de bits, né, zeros e uns, você codificou esses bits nesse sinal digital, certo? Mas você vai transmitir esse sinal por um meio físico. Vamos supor que seja um cabo, né? Que você está transmitindo esse sinal elétrico aqui. E dentro desse cabo, né, por algum motivo, existe uma parte de ruído térmico, que seriam essas variações menores aqui, tá? Essas mais curtinhas aqui, e tem ruídos impulsivos, né? Então aqui nesse momento teve um ruído impulsivo, tá vendo aqui, ó? Teve um aumento de ruído repentino aqui. Nesse outro momento teve outro ruído impulsivo que é um ruído que acaba sendo se somando ao sinal, e esse outro ruído impulsivo aqui que é um ruído que acaba somando uma parte negativa do sinal. Então, quando você combina esse teu sinal transmitido com esse ruído que apareceu no teu meio de transmissão, o que você recebe do outro lado é algo desse tipo aqui, né, que é uma combinação disso com isso. Sendo que o receptor ele vai tentar extrair daqui, né, a informação que você colocou, tá? Então, como é a forma dele fazer isso? De tempos em tempos, de forma periódica, ele vai fazer uma amostragem do sinal que você recebeu para identificar se naquele ponto que você amostrou, você pega o valor do teu sinal naquele ponto. E aí você vai comparar isso com o limiar, tá? Se o valor que você pegou está acima do limiar, você considera que aquele valor é um nível alto,
né? Porque você não codificou a sua informação como nível alto e nível baixo, né? Nível baixo é o bit 1, nível alto é o bit 0. Então, lá no receptor, você vai ter que fazer algo parecido, né? Você vai pegar o valor do sinal que você recebeu, né? E você vai comparar com o linear. Se for acima de zero, é nível alto. Se for abaixo de zero, é nível baixo, algo nesse sentido. Então, quando você faz isso, acontece que em dois pontos dessa conversão do sinal, houve uma inversão de bit, tá? Justamente pela ação dos ruídos impulsivos que aconteceram, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, aconteceu esse ruído impulsivo em cima de um sinal que estava em nível baixo, né? Então você tinha transmitido o nível baixo, quando ele somou com o ruído impulsivo positivo, esse sinal acabou subindo de nível, né? Então quando você fez a conversão de volta lá no receptor, ele entendeu que isso aqui era um nível alto, quando ele fez a amostragem, né? Mas na verdade era um nível baixo, então aconteceu um erro de transmissão, né? Aqui a mesma coisa, você alto, né? Mas o ruído impulsivo ele foi negativo. Quando ele somou, o teu sinal ficou negativo. Quando você amostrou, você entendeu que isso era um bit zero, mas na verdade você tinha transmitido um bit 1, né? Na verdade é o contrário, né? Você tinha transmitido um bit zero, nível alto, e o seu receptor acabou decodificando como bit 1. Então aconteceu um erro de transmissão aqui. Então vejam que o ruído ele pode ocasionar erros de transmissão.